boa noite. Nós estamos aqui para fazer uma live. Estamos aguardando o Jackson para a gente poder iniciar aqui e testar também o áudio, né? Para ver se está tudo certo, para vocês poderem nos ouvir adequadamente. Se quer entrar, a gente vai discursar a respeito de um tema muito problemático, mas importante. Deixa eu ver se ele entra aqui para a gente poder começar. Deixa eu ver se ele vai. Deixa eu ver se a gente vai conseguir fazer a conexão, né? O Instagram vai permitir. Jackson, boa noite. Tá me ouvindo? Ô, meu irmão, boa noite. Tá me ouvindo bem Graças aí? a Deus. Tudo bom, meu irmão? Melhor agora. Muito melhor agora. Na paz, né? Amém. Graças a Graças a Deus. Deus. Graças a Deus por isso. É... A gente vai começar essa noite trabalhar um tema muito importante e necessário que permeia diversos aspectos, a começar pela família, pela educação, pela religião e pela própria política. Quero iniciar essa exposição de uma forma assim simples, mas deixando sob aviso que nós não estamos, em hipótese nenhuma, criando inimizade ou ódio para grupos específicos, pois nessa live, ainda que nós venhamos trabalhar um tema importante, mas ele é espinhoso, né, em sua raiz, pois traz um grande mal para toda a sociedade. O tema que o diretor Jackson, aí da faculdade, e eu vamos tentar aqui trabalhar com vocês e também apresentar o curso Teologia e Guerra Cultural. E tentar explicar para vocês de uma forma assim simples, que você possa compreender o nosso papel, que não é simplesmente de ficar criando inimizades. Mas o tema é: cristão não vota no socialismo. Perguntas podem surgir. Se isso é apenas uma teoria da conspiração, se isso é apenas uma invenção do meio evangélico, se isso é fofoca, se isso é uma brincadeira, né? E também muitos têm dito por aí que Jesus Cristo é um comunista. Então tem um grande problema sobre isso aí. E de uma forma interessante também, vamos pensar um pouco, né, se o socialismo é uma religião. Nessa noite nós estamos recebendo aí o professor Jackson, da Faculdade Bereana. Ele também é um grande estudioso da história, da teologia, da política, enfim, é um homem também gabaritado para nos ajudar também a levar a vocês um bom argumento e para a gente poder compreender a realidade. Jackson, primeiramente, agradeço a sua oportunidade, o seu tempo, né, a sua atenção, e eu quero pedir para você que você possa nos apresentar, né, se você tem algum trabalho escrito, como alguém pode me encontrar depois, né, para ter mais informações sobre o curso ou sobre outros cursos que a faculdade também oferece, né, e assim você poder trazer para a gente aí de uma forma bem simples, como a gente pode alcançar pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Faça uma pequena apresentação sobre sua pessoa, do profissional, né, para a gente poder depois a gente começar a interagir. Tá bom, Jackson? Claro. Primeiro, boa noite a todos. Graças a paz aí, né, aos amados irmãos, a todos aqueles que querem aprender um pouco mais. Então, já quero agradecer a atenção de todos. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? O áudio tá bom aí? Perfeito. Eu sou o professor Jackson Moraes, certo? Sou gestor da Faculdade Teológica Bereanos. Sou professor também da rede pública, né, no meu estado. Há praticamente 10 anos que eu dou aula, né, aí, aulas teológicas também fazem parte do meu DNA, certo? Há 10 anos também nós temos a Faculdade Teológica Bereanos, né, que eu administro para a glória de Deus. A gente tem feito um trabalho lá.
Se eu espirrar aqui, os irmãos me perdoem, tá? Amém. Se vocês quiserem me achar, basta ir lá no meu Instagram pessoal, que é o Jackson, @Jackson Moraes, ou nesse aqui, que é o da Faculdade Teológica Bereanos. Também tem o meu Facebook lá, Jackson Camilo, ou Jackson Moraes, basta digitar lá, são dois Facebooks, que eu uso um para o pessoal, outro para mais questões institucionais. E é isso, eu sou um servo estudando da palavra do Senhor aí, e amante da história. Né? Amém. Então somos dois, né? Eu acho que a história é muito importante para tudo, né? E um homem sem E, história é um homem sem personalidade, né? Eu tenho, assim, feito algumas reflexões e vejo que muitas das vezes a gente sofre, né, assim, internamente porque a gente não tem uma história para contar. Quando nós temos uma história de superação, de sonhos, né, de objetivo, né, até mesmo de conquista ou da própria fé, a gente consegue reagir contra as adversidades, né, que surgem no nosso meio, tanto em grupo como individualmente. Bem, recentemente o Instagram bombeou, né, por aí um vídeo em que uma esquerdista estava convencendo o meio a infiltrar-se dentro das igrejas, né, dentro das escolas, instituições afins. E essa infiltração, como você percebe nesse vídeo que foi muito divulgado no Facebook, né, diga-se de passagem, foi uma informação muito interessante, pois isso não é novidade. Por quê? Eu digo isso? Porque nos próprios manuscritos de Marx, Engels, né, Max Horkheimer, Theodor Adorno, o Gramsci, Antônio Gramsci, principalmente Antônio Gramsci, todos esses pensadores socialistas já estabeleciam essa meta, essa conquista para a derrubada do poder, segundo eles. Né? E esse vídeo apresentou de uma forma verbal, né? Que tem a parte escrita, mas agora foi a parte verbal, a ideia de realmente destruir a fé cristã. E essa pessoa já dava dica de como se infiltrar através de irmãs que vão cuidar das crianças na escola dominical. Veja o tamanho do absurdo e como a mente pervertida está atuando em favor do mal. Então, o plano deles, realmente, hoje, se você perceber, todo para as crianças. Você vê a ideia de pedofilia, você vê todos os absurdos em relação à criança. Então, a grande pergunta é a seguinte, a grande pergunta que a gente precisa realmente refletir nessa noite é se tudo isso que está acontecendo, que está seguindo uma certa agenda, né, a passos aparentemente invisíveis, porque o cristão, se ele entender bem a ideia de socialismo, ele, na verdade, jamais iria sequer apoiar um candidato, quanto mais votar no socialismo. Então, seria tudo isso, Jackson, uma conspiração criada pelos grupos de direita, conservadores, fundamentalistas, né, fanáticos, enfim, diversos adjetivos pejorativos que são lançados para nós. E nos acusam também de que tudo isso é apenas uma invenção da nossa mente e que nada disso que nós estamos mostrando por vídeo, por textos, por citações, por diversas informações, né, confirmando tudo isso. Se é tudo isso uma invenção, e se essa invenção fosse real, de fato, estaria destruindo a igreja, estaria destruindo a fé cristã? Como você, Jackson, pode nos ajudar a entender se isso é uma conspiração ou é um fato que está acontecendo aos poucos, sem que a gente perceba? O que você acha? certo, vamos lá. Primeiro que uma das melhores formas que pessoas, né, ou instituições que querem se defender, né, elas sempre vão usar questões argumentativas do abdômen, né, ou seja, não tem argumentos. Então, se eu não tenho argumentos, eu começo a ferir, não é, o caráter de quem está no debate, ou seja, eu não parto para os pressupostos das ideias, eu parto para o pressuposto do caráter.
Então, o que essa galera faz? Né? Essa galera começa a dizer que quem discorda de seus pensamentos ideológicos são fanáticos, loucos, conspiracionistas, para, obviamente, colocar em descrédito aquilo que o outro lado está falando. Ou seja, a ideia de pluralidade é apenas no campo da ideia. Na questão prática não existe pluralidade. Quando há pluralidade, né, quando eles são questionados, logo eles chamam ensandecidamente aqueles que discordam de loucos ou de pessoas que são da teoria da conspiração. Só que eles não contavam, né, que essas pessoas estariam no campo prático. Né? E aí é que quebra as pernas, né, desses que pensam que sempre estariam na hegemonia do poder. Porque, por exemplo, você disse aí sobre um vídeo que foi circulado aí pelo pastor Renato Vargas e por outros teólogos aí, né, de uma mulher lá que dava a ideia de entrar, né, dentro do meio cristão e propagar suas ideias e ganhar as criancinhas lá. Essa é a ideia, né? Uma ideia bem simples, mas que tem grande teor de destruição. Então, o que acontece com o comunismo, né? As ideias de extrema esquerda, né? Historicamente falando? É, é, Pips, no livro História Concisa da Revolução Russa, ele diz o seguinte: a religião não passa de uma crença primitiva, abre aspas, relíquia de um tempo em que os homens ainda se esforçavam por entender o mundo ao redor. É um instrumento utilizado pela classe dominante em termos econômicos para manter os trabalhadores subjugados. Como que essa galera olha para a religião judaico-cristã? Eles olham como Marx fala, como uma desgraça. Como o Pires fala na Revolução Russa, uma desgraça que deve ser exterminada. Então, isso não significa que quando os cristãos descobrem o comunismo, ou descobrem o socialismo, ou ambas as ideias nefastas, e começam a lutar contra essas ideias, que esses cristãos sejam loucos, ensandecidos. Não. Apenas significa que eles despertaram. Só que isso incomoda muita gente. Certo? Então não é de hoje que os cristãos são taxados de loucos. Basta a gente partir lá, né, dos pressupostos da igreja de Atos. Eram taxados como loucos. Então hoje em dia, quando é louco, é biruta das ideias, é conspiracionista, deixa chamar. Deixa chamar. Eu dou aula para crianças. Olha só que, rapidinho aqui, um relato prático. Ano passado, teve a Semana LGBT, lá no CEMEI. CEMEI, para crianças. E aí, né, lá na nossa escola, Escola X, tem um rapaz que é homossexual. Nada contra. Cada um com as suas escolhas pessoais. Apesar de nós, como cristãos, defendermos a família como está concisa lá nas Escrituras Sagradas. Mas aí esse rapaz, né, pegou as vestimentas de chapeuzinho vermelho, né, um rapaz de 1,80 m aproximadamente, e ia se vestir para apresentar a peça de Chapeuzinho Vermelho. E eu vi aquilo e eu não podia deixar aquilo acontecer, né? E o que acontece? Eu fui intervir ali de forma educada, né, e falei assim, ó, Elane, Elane é o nome aqui fictício, né? Olha, faz o seguinte, você é mais meiga, tem mais jeito, né, um jeito mais delicado. Que tal se você apresentar a peça? Ela ficou constrangida, né, mas é verdade, né, Jacques? Pegou lá e foi apresentar. Mas, né, ou seja, a ideia é fazer com que essas coisas normais, né, sejam mais normais quando nunca. Né? Então a ideia é passar essas cosmovisões. Outra coisa que a gente precisa entender, o marxismo, o comunismo, o socialismo, eles têm, né, um teor redentivo. Jesus diz o quê? Onde tiver o seu coração vai estar o quê? Seu tesouro. Então, essas ideologias de extrema esquerda, elas têm, né, em seu cerne o teor redentivo, de procurar a redenção por meio de sair desse sistema opressor, né, de buscar a redenção no Estado, de buscar a redenção por meio da luta de classes, de buscar a redenção por meio de... Então, veja, Cristo é jogado de lado e as ideias identitárias políticas são colocadas no cerne da questão, no centro da questão. Então, não, cristão genuíno, ele realmente, né, não é um louco por discordar dessas ideias nefastas e neuróticas e ensandecidas de extrema esquerda, não. Ele está mais que certo. Muito bom, Jackson.
Um ponto importante aí a ser dito também é que essa infiltração parte também de uma inteligência. Desde a Revolução Russa, 1917, e com Lenin, Trotsky, né, Vladimir, e também com o próprio nazismo, esses grupos, né, de esquerda ou socialismo, eles investem pesado na inteligência. Só que essa inteligência era usada para o mal, né? São muito inteligentes os teóricos do marxismo, realmente, a escola de Frankfurt, depois a escola de Chicago nos Estados Unidos, que eram grupos também alemães que foram para os Estados Unidos, enfim, e criaram o globalismo, uma outra vertente do comunismo também. E essa infiltração era bem arquitetada. Eles dão passos e não ficam magoados quando perdem alguma batalha. Eu tenho dito, Jackson, ultimamente, que é muito bom ter um presidente conservador, né? Mesmo imperfeito, enfim. Mas é mais importante ainda, muito mais importante, a gente ter um professor, ter um médico, ter um advogado, ter um juiz, ter um artista cristão. Por que eu digo isso? É porque o Gramsci, o Antônio Gramsci, que é um outro pensador do socialismo, ele entendeu bem a brecha ou a chave para destruir uma sociedade. Ele foi o único que conseguiu compreender que a única forma de se destruir uma sociedade, entre aspas, tá, é na cultura de uma civilização. Você mudar a linguagem, mudar os hábitos, mudar a percepção é mais barato, da né? vida. Ele preso, né, pelo o Mussolini, ele usou a inteligência para o mal e criou uma estratégia de invasão. É onde o próprio falecido professor Olavo de Carvalho nos ajuda a entender, né? Com a queda do Muro de Berlim em 89, a estratégia da esquerda foi se infiltrar, mas ao mesmo tempo ficar em silêncio. Quero dar os boa noite a todos que estão entrando aí, principalmente ao professor Bruno, que entrou aí, também é de seminário, um professor de seminário muito bom, também é antimarxista, e a todos que estão participando também, uma boa noite. Então, com Gramsci, na verdade, tudo isso vai acontecer. Eles vão pegar o Antônio Gramsci e vão investir pesadamente na cultura, nas escolas, nas universidades. Mas assim, Jackson, eu hoje faço faculdade de História e assim, eu não sou contra você conhecer o pensamento socialista. Eu não sou contra. Porém, eu sou contra você acreditar nisso. Isso não vai existir. É utópico, é fictício. É uma coisa que não está no mundo real. É por isso que se criou-se a ideologia. A ideologia é, na verdade, um vácuo, algo vazio, em que você não pode encontrar nenhuma substância para defender a sua tese. O que acontece na ideologia? Você joga na ideologia sentimentos, raiva, ira, tristeza, agonia, nesse vácuo. Depois que você enche esse vácuo, que é a ideologia, você volta para o mundo real e começa a pescar informações que convençam o público de que esse vácuo, cheio de sentimentos ruins, a pessoa que acredita na ideologia é uma pessoa que está fora da realidade. Ele pensa de outra forma. A ideia de contradição, a ideia de Brasil, de palavras comuns, para esses indivíduos são dessecadas. A morfologia das palavras perde significado. Né? Você não tem sintaxe, você não tem a etimologia, se perde tudo. Então é tanto que vão criar a ideia de pronome neutro, né? Uma coisa absurda. Daí vai criar a ideologia de gênero, vai infiltrando, né? Cada vez mais. E assim, eu não sou contra conhecer essas teorias, né? Essas ideologias. Porém, a gente precisa entender que existe o mundo real e o mundo fictício, né? É tanto que na Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, muitos pesquisadores vão estudar a mente humana. Porque a mente humana, ela consegue o quê? Ter alucinações. Então a ideologia, um bom exemplo de ideologia é isso. É uma alucinação. Você vê algo, né? E não existe. O marxismo é justamente isso aí. Acreditar que existe um redentor, né, fictício por causa dessa ideologia marxista.
Então ele vai assumindo aí aspectos religiosos, como você bem destacou. Ele sai do plano político, né? Porque o comunismo ele tem duas fases: socialismo, que é aquela ideia de lutar pelo bairro, né? Tá precisando de saneamento básico, né? Tá precisando asfaltar a rua. Eles começam dessa forma. Porém, eles passam para a sua verdadeira natureza, que é o comunismo, que é onde dá a ideia de um Estado que vai assumir a ideia de salvador do oprimido. Então, todos os livros que eles escrevem se baseiam nisso. Então, realmente, nada do que nós estamos falando é uma conspiração. Ao contrário, é, na verdade, a guerra cultural, é a revolução cultural, é a guerra do imaginário, né, que estão aí acontecendo aos poucos. Então, nós precisamos, de fato, realmente despertar a igreja, despertar o público, despertar as pessoas, não para ter ódio de A, B ou C, mas para mostrar que somente Jesus Cristo é a verdade, independentemente de qualquer coisa. Bem, Jackson, alguns dizem por aí, e é uma pergunta muito complicada, né? Uma pergunta meio que, às vezes, dá para acreditar nisso, né? Se você não tiver uma percepção boa, dá para acreditar. Dizem por aí, Jackson, que Jesus seria um comunista. Veja só o tamanho do absurdo. Ele seria um comunista, porque ele vai meio que ensinar nos evangelhos, segundo essa interpretação, que o opressor, o Estado romano, ele precisava ser destruído. Jesus veio para destruir o Estado romano. Jesus veio para lutar como revolucionário, como Che Guevara, como Lenin Trotsky, né? Trazer a mudança de comportamento. Seria verdade que Jesus era um comunista? É possível essa afirmação ser verdade, Jackson? O que você acha aí? Seria se não existisse uma ciência chamada teologia e uma segunda ciência chamada história. Se essas duas ciências não existissem, talvez essa ideia utópica fizesse algum tipo de sentido. Mas primeiro vamos para o conceito teológico, conceitos teológicos. Né? Primeiro, não faz sentido, não é, por conceitos teológicos, tendo em vista que Jesus sempre deixou bem claro que o reino dele não pertencia a um reino político terreno. Por mais que alguns até quisessem que Jesus reinasse politicamente de forma, né, perfeita aqui na Terra, não foi isso que o mestre fez. Segundo ponto, né, existe algo chamado na história chamado de anacronismos. E a galera faz muito isso. Quem estuda aí história sabe o que eu vou falar agora. É quando você pega um tempo X e você transfere esse tempo para um outro tempo sem analisar o contexto e faz uma bagunça de terminologias. E aí, realmente, se você pega, né, Jesus, por exemplo, ali, quando chegam para prender Jesus, a galera força a barra ali para dizer que Jesus estava lutando contra o Estado romano, né? E aí Jesus vai e pergunta o que eles vieram fazer. Então, ali dá a ideia de luta de alguém que está sendo oprimido contra um opressor que seria o Estado romano, como você bem falou. Só que isso, né, é você desprezar o senso histórico. É você desprezar a ciência histórica. O Dr. Rusborn, ele fala o seguinte, né, que a história, e eu concordo plenamente com ele, a história não é uma ciência humana, a história é uma ciência teológica. Por que ele diz isso? Ele diz isso por isso. Ele diz isso pelo seguinte, simples e didático. Porque quem governa a história não é os homens que a citam. Os homens são peças, né, do grande ator da história, que é Deus. Então, logo, a história é uma ciência teológica. É óbvio que tem aspirações sociais, metodologias sociais, mas o grande governador da história é o Trino Deus, contido nas páginas da Escritura. Apesar de saber que alguns amigos meus historiadores piram quando eu falo isso. Mas tudo bem, né? Eles têm o direito de pensar diferente de mim, não tem nenhum problema quanto a isso. Né? Então, isso é mais uma utopia, né, pensada em nossa contemporaneidade. Óbvio que isso não vem de hoje. Né? Então, quando você pega, por exemplo, você falou uma coisa interessante, né? Você disse... Eu falei o seguinte, né? Você falando sobre ideias, transformar a cultura por meio das ideias. Quando, né, nós temos ali a história das guerras, por exemplo, nós temos pessoas
em dezenas de milhares sendo mortas, nós temos dezenas de dólares sendo investidos, nós temos um alto custo humano e de verba muito alto. Né? Então, como que a gente vai conseguir transformar uma sociedade sem gastar tanto, né? Sem investir tanto e sem matar tantas pessoas diretamente? A gente vai entrar no campo das ideias. Né? A gente vai entrar no campo cultural. Porque aí... E outra coisa, a eficácia no campo cultural é melhor. Por quê? Porque quando você entra na mente das pessoas, quanto mais cedo, melhor, né, o resultado a longo prazo, apesar de ser a longo prazo, né, ele vai ser mais preciso, certo? E eles conseguiram, de fato, né, grande êxito nisso. Então, você pega aí, né, as ideias socialistas, a década de 30 até aqui, e você vai ver que tem dezenas de adeptos. Né? Então, eles conseguiram aqui no nível de Brasil, a nível de mundo também. Mas, porém, todavia, são ideias utópicas. Eles fazem anacronismos, malabarismos históricos para dizer, por exemplo, que Jesus era comunista. Né? Mas isso não passa de bizarrices aí, interpretações que não fazem o menor sentido teológico histórico. Essa é a verdade. Muito bom, Jacques, muito bom o seu comentário, a sua explanação. É tanto que faz parte, essa ideia de dizer que Jesus é um comunista, faz parte da narrativa. Sim. Existe um livro chamado George Orwell, 1964. Foi escrito por um socialista remetendo à Revolução Russa e mostrando como o próprio socialismo ficou ruim. Ele não admitia, na prática, como o socialismo ficou tão ruim. É porque é utópico, realmente. Não tem como você praticar o socialismo, a não ser por meio de mortes, extermínio, tortura, assassinato, né, estupros, enfim. Então, nesse livro fictício, ele mostra, né, que esses grupos, para se manter no poder, eles criam uma narrativa. E essa narrativa tem a ver intimamente com a história. Quando você muda o passado, você controla o futuro. Para controlar o futuro, é preciso controlar o passado. E de que forma? Mudando o que aconteceu. Então, desde a União Soviética, pela KGB, enfim, esses grupos aí, eles estão modificando aos poucos a história do Brasil, a história universal, tudo para mostrar que existem teses marxistas em todos os ambientes. Tanto que estão querendo provar também, não somente que Jesus é um comunista, né, para manter uma narrativa, mas também mostrar que existia uma sociedade pré-comunista, né, e assim mostrar que a origem da família e da propriedade privada foi uma ideia egoísta que criou, pasmem vocês, a ideia de propriedade privada, de casamento monogâmico entre homem e mulher, e depois a própria religião criou a desigualdade social. Então, para esses grupos, as desigualdades sociais, a fome que tem no mundo, as doenças e miséria, tudo isso é culpa da religião, da propriedade. Exatamente. Viajam muito, assim, então eles vão sempre vão acusar, né, basicamente esses três itens. E assim vão mantendo esse discurso e, com o passar do tempo, vão encontrando pessoas que têm mente vazia, uma pessoa que está com os problemas e acaba acreditando nessas ideias. Mas dizer que Jesus é um comunista é uma apostasia. É uma apostasia muito séria, porque Jesus é filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele, de forma nenhuma, é comunista. É tanto que você bem destacou aí, de uma forma assim, muito perfeita, e mostrou, teologicamente, que o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. É tanto que ele vai estar naquele período de julgamento, de acusação, ele vai dizer, se fosse desse mundo, os meus súditos estariam aqui e iam pleitear comigo. O reino de Deus é espiritual, é no céu, não é aqui. E eles fazem essa transição e puxam essa ideia escatológica, porque não somente no comunismo ou no socialismo existe a ideia de redenção, como você destacou, mas também tem a ideia de escatologia, a ideia de últimas coisas. Então eles pegam no plano religioso, no plano espiritual, a ideia de um mundo perfeito, que é o reino de Deus,
né, de desinformação, e desmistificam tudo isso e colocam o materialismo histórico, né? E daí dá a ideia de que no futuro, após a falência do capitalismo, dá-se início o comunismo. E aí acabou tudo, não existe julgamento, não existe nada, somente um paraíso que não tem realmente sombra nem de existência, nem a sombra eles têm. Então, realmente, de forma nenhuma, vocês que acompanham aqui a live, Jesus foi comunista. Também quero mandar um abraço para Josivaldo, ele estará no grupo do WhatsApp também. Aí depois eu falo com você depois, Josivaldo, tá certo? Boa noite para você aí. E, bom, se aproximando aqui do final da nossa live, agora sim, realmente, depois que a gente viu toda essa situação, a gente consegue perceber que o socialismo seria um tipo de religião. Mas se o socialismo é religião, se for a favor da Bíblia ou contra a Bíblia? Como a gente poderia entender isso? O socialismo, se for uma religião, ele seria contra as escrituras ou a favor das escrituras, né? Mas já viu que ele tem o caráter relativo, depois a gente citou aqui o caráter escatológico, né? Como isso seria bem entendido por nós dessa forma aí, professor Jackson? O socialismo é ou não uma religião? Vamos lá. Existe, né, algumas disciplinas que a gente paga no curso de História, e uma das é a História dos Mitos. E se tem uma coisa que professor de História ou quem estuda História sabe, é que dentro do processo histórico, o homem sempre buscou sentido existencial dentro, seja de um mito ou seja dentro de um senso religioso. Então, naturalmente, o homem é um ser religioso, né? Tem uma frase, né, que me ecoa a cabeça, né, que é até um livro, né, Eu Não Tenho Fé para Ser Ateu. Até o conceito de ateísmo é um conceito religioso. Preciso exercer uma fé para crer que aquilo não existe. Preciso fazer uma força, né, para a crença. Então, quando um ser humano crê em alguma coisa, significa que ele está preenchendo o seu coração, né, de alguma, você até falou isso ainda há pouco, de alguma maneira. Então, o que acontece? O socialismo, o comunismo, as ideias políticas que nós temos hoje, principalmente de esquerda, como você falou, a gente já falou aqui, tem um viés redentivo escatológico. Então, qual é a ideia? É substituir, né, a ideia cristã de vida eterna, é substituir a ideia redentiva de Jesus Cristo, é substituir a ideia o conceito familiar. Né? Então, como que o socialismo, o comunismo, ou seja, todos esses ismos de suprema esquerda, podem, né, aferir o cristianismo, podem viver em pé de igualdade com o cristianismo? Isso é uma utopia. Né? Por exemplo, como que uma mulher, né, ela pode ser cristã e a favor do aborto, meu Deus do céu? Não faz sentido. Como que um cristão ele pode ser cristão, né, e apoiar um sistema que matou dezenas de milhares de pessoas a sangue frio como o comunismo? Não faz sentido isso. Como que pode, né, o cristianismo ele andar de mãos dadas com sistemas ideológicos que são contra a família e a favor de novas alianças familiares? Né? Ah, não, Jackson, mas a gente precisa amar mais. Assinado Satanás. Só pode, porque isso não é bíblico. Amar não significa ser conivente com o pecado. Tá aí, não sei se vocês, o pastor Firmino acompanhou aí, tem um pastor chamado Pastor Godinho, né, que ele apoiou aí a causa né, LGBT, né? É provável até que a gente falando dessas coisas, é provável até que o Instagram aí, né, derrube a nossa live. Então quem assistiu aí, né, se sinta privilegiado. O que acontece? Ele aderiu a tais práticas, um pastor que até algum tempo era relativamente sério, e agora a igreja dele está quase fechando. Né? Por quê? Porque ninguém leva. Ou você adere a ideias da Bíblia, que emanam das Escrituras, ou você adere a essas ideias políticas, né, comunistas, socialistas, que têm senso religioso. As duas coisas não andam de mãos dadas. É verdade, Jackson. Então,
O socialismo, na verdade, é um tipo de religião. Ele tem Sim. essa natureza, né? Essa natureza perversa, porque o próprio, vamos dizer assim, o próprio organizador, o Karl Marx, na sua história, ele mesmo não lutou contra a fé cristã e se tornou ateu. Mesmo sendo de família judaica, ele se torna ateu e vai criar teorias econômicas que não serviam nem para ele próprio, muito menos para sua família, que dirá para nós. Sua família passou fome, necessidade, né? Seus filhos foram abandonados basicamente e viveu à custa de um capitalista que era seu amigo, Friedrich Engels. É muito contraditório toda a percepção, toda a didática, todo o pensamento socialista, e realmente tem que ser contraditório para confundir nossas mentes. E é justamente aí que esse caráter religioso tem tudo a ver com o inimigo de nossas almas. Existem alguns textos poéticos de Marx onde ele devota, né, mesmo sendo poesias, tá? Não está no manuscrito comunista, mas tem outras cartas, ele faz menção ao príncipe das trevas, né? Ele me deu uma espada, né? Então existem declarações, né, no próprio comunismo, no livro, que a religião é o ópio do povo. Então assim fica uma coisa realmente que ele lutou contra a religião e criou uma outra religião, substituindo aquilo que ele aprendeu no passado. O socialismo ele é tão contraditório que ele precisa de muita fé. Muitas vezes a gente vê aí algumas notícias de jornais, né? Quando vem para nós, a gente precisa examinar bem. Mas quando realmente é fato, e as pessoas não aceitam aquele fato, né? Por exemplo, você tem aí um candidato que foi condenado em 3 instâncias, tem mais de 1.000 provas, tudo contra esse indivíduo, não é? E ninguém não aceitou ele, nenhum advogado do mundo foi capaz de não aceitar. De repente ele sai do presídio, sai da prisão, e que está concorrendo às eleições. Isso realmente é uma decepção, é uma injustiça. Estamos vivendo em um tempo de injustiça, onde a justiça que deveria ser feita não está acontecendo. O Estado está perdendo a sua qualidade de manter a ordem e o dever. Né? Grupos são criados, a ideia de ódio é mais perpetuada, porque a justiça não acontece. Então, se o cara fez isso e está solto, eu vou fazer pior, porque não acontece nada. Então, a ideia de ordem e progresso vai se perdendo, a ideia de paz vai se perdendo, tudo por conta de que a justiça não é cumprida. E é desse fato que a gente retorna um pouco antes, que o socialismo, por ser uma religião, ou um tipo de religião, era ter no seu bojo o chamado ateísmo. O professor Jacques destacou aí, falou do ateísmo. Então, ele vai criar um materialismo histórico. E é o quê? É a substituição da perspectiva espiritual. Não existe o mundo espiritual, não existe o reino de Deus. Existe apenas esse reino humano que precisa ser doutrinado por um indivíduo que seja aí o Hitler, o Adolf Hitler, Trotsky, enfim, esses líderes aí. Então, assim, de fato, é muito preocupante a ideia de que o socialismo consegue enganar muitas pessoas, até no meio religioso. Aí nós temos o quê? A teologia da libertação, a teologia da missão integral, né? São tipos de socialismo que entram dentro das religiões e conseguem realmente capturar, aprisionar pessoas que se dizem cristãos, né? Talvez por algum tipo de benefício financeiro ou prestígio, fama, não sei o que acontece, porque realmente tudo que a gente mostrou aqui, a gente vai ver no curso Teologia e Guerra Cultural, é um curso para você se aperfeiçoar. Ainda que você não conheça nada de teologia, é um curso que vai realmente abrir a sua mente para compreender que nós estamos sofrendo uma influência forte dessas ideologias nas igrejas e no pensamento como um todo. A gente vai ver essas coisas e muito mais. Então, o socialismo ele é uma religião porque ele requer fé. Se eu observar os seus seguidores, ainda que convença por diversas provas, tenha diversos pergaminhos, enfim, é muito difícil convencer essas pessoas, porque eles têm uma fé que ultrapassa a fé normal. É como o livro que você citou, não tenho fé para ser ateu. A gente fala aqui agora, não tenho fé para ser socialista.
Porque no livro do professor citado aí, do livro citado, ele mostra que é tão absurdo a ideia do ateu, é tão absurdo que somente a fé no ateísmo é a fundamentação. Não é a ciência, não é a história, não é a realidade, não é a filosofia, não é a matemática, não é a química, não é a física, não é nada que existe no mundo real. É apenas fé, uma fé fictícia. Diferente da fé judaico-cristã, que se baseia na pessoa de Cristo, o Cristo que realmente morreu, nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, nessa noite, vamos encerrar. Vou passar a palavra para Jacques para fazer seus últimos comentários finais. Portanto, meus amigos, o cristão, de fato, ele não vota no socialismo. Ele vota na verdade. Ele vota em pessoas que têm erros. Não é? Esses erros são erros humanos, porque a gente vive no mundo pecaminoso, né? Independentemente de qual religião seja, somos pecadores, mas a diferença de nós, os conservadores, é que a gente luta contra o pecado. A gente não cria políticas públicas para pecar. Entendeu? É no socialismo que se cria políticas públicas para pecar. Por exemplo, o indivíduo que tem desejo por pedofilia. Aí o que ele faz? Ele vai para o socialismo para criar políticas para praticar esse pecado. Mas no conservadorismo, não. Esse pecado tem que ser abandonado. Se possível, tem que ser penalizado pelo Código Penal, né? E assim a sociedade cresce. E mais empregos acontecem. E a felicidade e a liberdade é estendida a todos. Não somente a um grupo, mas a todos. Então, Jackson, por favor, as palavras finais para a gente concluir aqui. E para que Deus possa abençoar cada um de nós. Amém. Quando o professor Firmino veio até mim para que nós pudéssemos fazer essa parceria, né, Faculdade Teológica Bereanos, juntamente com o professor Firmino, né, sem hesitar, eu topei. Por quê? Nós precisamos entender, por exemplo, nós vivemos uma luta aí com os nossos filhos. Minha esposa está grávida, né, próximo mês vai ter bebê aí. O que acontece? Muitos pais hoje têm uma guerra, né? Por quê? Porque o que acontece? Eles criam seus filhos, esses filhos chegam na pré-adolescência, adolescência, fase jovial, adentram dentro de uma faculdade ou do Instituto Federal da Vida e mudam suas concepções religiosas. Por quê? Porque desde o século XVI, início do século XVII, a ideia de educação foi transformada. Então, o Firmino falou aí, mas eu vou voltar a retornar porque é bom a gente falar sobre isso. Enquanto nós tínhamos, né, na educação clássica cristã, a base da educação, onde os conceitos didáticos, acadêmicos, eles eram levados à excelência, e isso era o que importava, e o professor era a figura X, né, que ia intermediar esse processo, né, o que acontece? Isso foi deturpado, né, foi colocado na educação esse senso redentivo. Então, por exemplo, hoje nós temos ideias como se você quiser libertar-se, né, vá para a educação. A educação pode libertar. Nós temos, por exemplo, ideias como quer ser alguma coisa? Estude. Então, parece frase solta, sem sentido, mas tem todas essas questões. Só que quando não é ensinado aos nossos filhos, por exemplo, por que filho de crente hoje em dia, filho de cristãos genuínos, tá? Eles querem serem médicos, advogados, dentistas. Por que eles não querem ser teólogos? O que está acontecendo com os nossos filhos? O que está acontecendo com o filho dos crentes? Porque a ciência que está acima de toda a ciência é a teologia. É o estudo das escrituras. Ou não? Mudou? Não mudou. Qual é a coisa que esmaga qualquer conhecimento? As escrituras. A escritura subjuga qualquer conhecimento. Ela não está abaixo de nenhuma ala do saber humano. Mas por que quando é para incentivar, nós estamos incentivando os nossos filhos a serem qualquer coisa, astronauta até, menos teólogos? Entende que o conceito está errado. Então, o que nós vamos... Né, a ideia no curso é abordar, preparar esses pais, preparar essas famílias, esses adultos, para que eles estejam na seara. Porque uma coisa que eu disse hoje para um aluno, um amigo meu, né, em um outro curso, é o seguinte, entenda que quando você conhece, você obviamente cresce com isso, mas você ajuda as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando você
estuda sobre teologia, sobre cosmovisões, sobre a questão apologética contra essas ideologias satânicas, você tanto cresce, quanto você blinda as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você mais ama. Então, o curso, né, você vai aprender desde conceitos teológicos, né, até, e eu vou até mais, né, primeiro, parabéns ao professor Firmino pela proposta, e também parabéns à Faculdade Teológica Bereanos, porque há tempos que eu não via um curso que faz a junção bela entre teologia e seus princípios mais basilares e a questão apologética contra, né, ideologias contemporâneas. Então, todos vão ter, aqueles que adentrarem ao curso, vão ter a oportunidade, né, de crescerem juntos conosco, né, dentro de uma cosmovisão saudável, né, e, como eu disse, se você cresce de forma saudável, a sua família cresce, e todos aqueles que estão à sua volta crescem. Então, convido você que está, né, vendo esta live a ser participante do curso Teologia e Guerra Cultural aí, com o professor Firmino e a Escola Teológica Bereanos. Acredito que vai ser bênção para a sua vida. Amém, E Jackson. agradeço ao professor Firmino aí pelo convite aí, né? Eu que agradeço. Pode convidar mais vezes aí que eu vou estar por aqui. Pronto, pronto. Eu que agradeço essa rica e preciosa oportunidade de poder aprender e me aperfeiçoar nessa comunicação, nessa amizade que já faz alguns anos que a gente tem conversado, né, de agora, né, de hoje. E assim, esse curso, ele é pensado não para algo, vamos dizer assim, egoísta, né, ou para magoar alguém, mas para mostrar. Nós precisamos nos preocupar com as escrituras, por isso que é teologia. Primeiramente, teologia. Né? Ainda que a gente vai estudar alguns pensadores que são meio que perdidos, né? Mas é importante você ter percepção. Né? E é cultural, teologia e guerra cultural, pois é o ambiente que nós estamos. Né? Aí está desde a guerra espiritual, passando para a guerra cultural. E realmente o inimigo ele tem atacado as crianças e as nossas famílias. Nesse curso nós vamos ver de uma forma muito simples que é da base familiar, que esse curso ou esse aprendizado você vai se aperfeiçoar, vai levar para a sua vida, né? Diversos ensinamentos enriquecedores, né? Não somente ser intelectual, não. Vai ter uma disciplina sobre vida intelectual, não é somente isso, é mais do que isso. É você ter realmente uma vida prática, é que você consiga até mesmo se comunicar com seu filho ou com alguém na rua, enfim. O objetivo maior é levar a vocês o conhecimento, né, e a sabedoria para desenvolver as nossas capacidades, aperfeiçoar nossos talentos, nossos dons, né, para assim a gente poder realmente nos fortalecer, né, fortalecer o nosso ambiente, pois está sem esse fortalecimento a gente fica fraco. Então, muito obrigado à faculdade por aceitar esse projeto, não é? E todos que entrarem vão ser bem-vindos, tá certo? Entre em contato com o professor Jackson ou comigo, tá? Para entrar no grupo VIP. Em outubro, 30 de outubro, vai começar as primeiras aulas. Tá? Você já pode entrar, fazer sua inscrição, dar o seu nome. Tá? O preço é acessível. Tá? E os cursos são feitos pelo Telegram, vídeo aulas, livros em PDFs. Se não for livro, vai ser slides em PDF. Então você vai ter alguns materiais muito bons, áudio, né? Então, tudo bom para vocês poderem acompanhar a tutoria agendada pelo WhatsApp, tirar dúvidas, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo privado, e a gente vai estar realmente o maior carinho do mundo para atender vocês, a gente dar mais explicações. Então, termino por aqui. E, novamente, agradeço a Jackson, a sua exposição, seus comentários, muito enriquecedor, nos ajuda a entender a importância, não somente do curso, mas da história. Né? Hoje eu faço história, muito sacrifício, mas eu encontro no meio da história realmente a necessidade da gente poder levar o Evangelho. Então, uma boa noite a todos. Jackson, muito obrigado, viu? E estamos aí, certo? Firme e forte nessa guerra aí. Então, obrigado, boa noite. Forte abraço. Boa noite a todos. Boa noite.